Bora, vou começar. 3, 2... Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast. Dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana no mundo dos videogames. Estamos aqui mais uma vez, esse é o nosso bate-papo número 20. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Eu sou o Diego, estou com o meu co-host do bigode mais afiado do universo gamer, mestre da parry nos joguinhos, Cauê Bonite, e nosso especialista em curiosidades, Daniel Finamor. E no episódio dessa semana, vamos comentar sobre Mario Kart World, sobre a compatibilidade do Switch 2 com mouses, isso mesmo, no plural, a crise da Band com relatos de ex-funcionários, o desejo do Kojima em dirigir filmes antes de envelhecer e a confirmação de Elden Ring para os cinemas, e claramente sobre os principais lançamentos da semana. Meu Deus do céu, essa pauta. Olha só que coisa boa, só coisa boa a gente vai falar hoje, hein? Kojima vai fazer um filme. Vai ter quantos intervalos esse filme aí, ô Diego? Pra quem não sabe, pra quem é jovem gafanhoto aí, antigamente, na época que o Diego era adolescente, os filmes faziam pausa, eles eram muito longos, né? A pessoa saía, ia no banheiro, ia comer e voltava pra ver a segunda parte. Filme do Kojima, quantas pausas vai ter? Quando o Diego era adolescente, 1940, né? 42. Exatamente, no começo lá dos irmãos Lumière, lá, aquele início da história do cinema. Mas eu acho que, Cauê, se o filme for baseado no Death Stranding, cara, eu acho que vai ser umas 8 horinhas ali, só de caminhada, né? E o nosso pós-crédito aqui vai ter 30 horas. Nossa senhora, vai ser o filme mais chato do mundo e eu tenho certeza que os críticos metidos a intelectual vão falar que é uma obra disruptiva pra caralho. 11 de 10, assim como tudo do Kojima, mas vamos aguardar o Kojima pra daqui a pouco. Porque agora a gente vai falar da primeira notícia aqui que envolve o Mario Kart World. E assim, a Nintendo, né, os desenvolvedores comentaram que ele quase saiu pro Switch 1. Quase saiu pro Switch 1, hein? Meu Deus do céu, velho. Ai, cara, não vai dar pra terminar esse programa hoje não, cara. É muita notícia que... Nossa senhora. Ó, eu diria que a Nintendo, ela é muito... Ó, um amigo meu que é mais nintendista que o glorioso Hiroutz me disse certa vez que a Nintendo, ela tinha uma premissa com Zelda, que existia... Cada console tinha um Zelda exclusivo, que só saía naquele console. Até que chegou lá no Wii U e eles foram lançar o Zelda Breath of the Wild, que era pra ter sido exclusivo do Wii U, resolveram lançar pro Switch 1 também e quebraram essa premissa, né? Essa tradição. Aí eu acho que eles sentiram o gostinho do dinheiro, né? Como se nunca tivessem ganhado fortuna antes. E começaram a lançar jogo, mano. 3 gerações. De boa, assim. Lança pra Wii U, lança pra Switch 1 e pra Switch 2 também. Por que não? E aí agora o Mario Kart World, né? Pelo visto, iria ser lançado aí no Switch também. Imagina aquele processador rodando os gráficos do jogo. Mano, ia ser louco, velho. Ia ser uma mini micro-ondas de mão. Mas vamos lá pros detalhes da notícia, então. Numa série chamada Ask the Developers, né? Então a Nintendo revelou que o Mario Kart World começou a ser desenvolvido originalmente pro Switch 1, mas que foi transferido pro Switch 2 ainda em 2020, cara, 5 anos atrás. Os motivos foram, claramente, as limitações técnicas do primeiro console, que obrigou a equipe, né, a migrar pra um console um pouco mais poderoso. E segundo Kenta Sato, diretor de programação do game, o desempenho do console atual tornava impossível entregar a experiência ideal que eles buscavam, né? E a equipe ainda chegou a considerar cortar a resolução, reduzir os efeitos visuais e baixar a taxa de quadros lá para 30 FPS para rodar no Switch 1. Jesus. Eu não tô acreditando nisso, velho. Mas assim, Diego, ser gagante, cara, você jura que o Switch 1 não dava conta, velho? Você jura? Pô, se ele roda até os Mortal Kombat lá, mano, os gráficos perfeitos, cara, igualzinho no PlayStation 5 Pro, velho. Como que isso não acontecia, né? É, igualzinho. Uhum. Mano. Lembrando que o Switch 1 roda The Witcher 3, tá? Às vezes a 13 quadros por segundo. A 13 quadros, mas roda. Mas em detalhe ainda sobre isso, o produtor Kosuke Yabuki explicou que a ideia do novo Mario Kart surgiu logo depois do sucesso do Mario Kart 8 Deluxe, né? E a equipe começou o desenvolvimento, mas passou a reconsiderar essa abordagem após
após o lançamento, né, daquele passe de pistas adicionais, que deu um tempo aí pra repensar um pouquinho do projeto e eventualmente transferir ele pro Switch 2, tá? E o curioso é que o time iniciou o processo de adaptação, né, dessa migração entre os consoles, sem ter o kit do novo console, ou seja, sem saber das especificações, o quão potente ele ia ser, foi meio assim na cara e na coragem, tá? Os caras falaram, ó, vai ter que ser mais potente e é isso, vambora. Ou seja, eles espremeram o Mario Kart 8 lá, o tanto que deu, e viu que a galera tava comprando mesmo assim, falou, então dá pra esperar, né, lançar outro, vamos cozinhar esse jogo aqui uma década, que a galera espera até o próximo. Ai, Nintendo, me ajuda a te ajudar, cara. Mas falando em Switch 2, parece que a Nintendo tá finalmente ali fazendo uma boa ação, vamos dizer assim, e abrindo as portas pra mais opções de controles no Switch. Em detalhes, vamos lá, um desenvolvedor revelou que o Nintendo Switch 2 terá uma compatibilidade nativa com mouses USB comuns, ordinários, quaisquer, não se limitando apenas aos controles Joy-Con, tá? Aqui a gente tá falando do Switch 2, lembrando que ele tem lá uma característica do controle em que ele vai ser transformado num mouse, mas de acordo com novas informações, qualquer mouse que você tiver aí vai funcionar, tá? E essa informação ela representa uma mudança bem importante na abordagem da Nintendo, né, em relação aos periféricos de terceiro. Pra quem tem o Switch e tem algumas peças paralelas lá, compradas no AliExpress, percebeu que na última grande atualização, algumas delas pararam de funcionar. Exatamente, então alguns Joy-Cons e adaptadores, por exemplo, não estão mais funcionando no Switch 1 depois disso. Então agora a Nintendo parece que traz uma nova ideia, né, traz aí uma nova concepção de que outros periféricos podem funcionar também. E na questão de um mouse especificamente, né, quando a gente tá falando aí de jogos de tiro, até jogos de estratégia mesmo, ele é bem mais confortável de jogar, né, então talvez seja a Nintendo cedendo um pouquinho nesse sentido, né, pra tentar aí convencer a galera a comprar um Switch 2, né, você pode colocar o seu mouse da Razer RGB tridimensional aqui, que vai funcionar, galera. Mas assim, a empresa ainda não confirmou oficialmente, tá, essa informação vem de devs, mas assim, diversos desenvolvedores independentes já estariam trabalhando nos seus jogos para adaptá-los para o uso de mouses comuns. Eu posso estar equivocado. Eu acho que isso aí é coisa da vozes da cabeça da Nintendo, você viu? Eu acho que é. Microsoft e Sony, cara, até hoje não conseguiram fazer de forma satisfatória isso aí. Você acha que a Nintendo, com um Switchzinho, vai conseguir? E fala aí, Cauê. Primeiro, eu queria saber se dá pra será que vai dar pra comprar só a tela? Será que eu consigo comprar só a tela? Aí eu uso lá o tablet deles e uso o mouse aqui que eu tenho da HP mesmo e boa, entendeu? Mas... GG, né? GG. GG, cara, vai ser suficiente, né? Mas eu queria comentar que isso, claro, não é uma percepção minha, porque eu não tive acesso ao console ainda, mas a impressão que eu tenho é que aquele mouse, né, que o próprio Joy-Con se transforma, ele parece muito desconfortável, porque ele é muito pequenininho. Então, de repente, essa é uma opção, né, que a Nintendo libera aí, né? A gente tem que olhar com desconfiança, estamos falando de Nintendo, mas é uma opção, de repente, para você realmente conseguir jogar de uma maneira mais confortável. A ver, mas parece mesmo bom demais para ser verdade. É importante, como o Dan comentou agora, né? Tem jogos mesmo no Xbox ou no Play que tem crossplay, por exemplo, né? Então a galera consegue jogar no PC com mouse e teclado, mas quando você vai pro console, mesmo os consoles novos aí tendo entradas USB, suportando mouse e teclado para alguns jogos, não são para todos. Então Battlefield, por exemplo, jogos nesse sentido aí, você não consegue usar mouse e teclado, tá? Então a Nintendo parece que pode usar aqui, galera, e qualquer mouse, qualquer teclado. Vamos ver, né? Vamos ver onde que vai dar isso aí. Na verdade tem um esqueminha aí, né, que dá pra fazer, mas aí é papo pra outro podcast, né? É verdade. Por mim, fala agora. Bom, já que isso não será falado aqui, vamos falar de outra coisa? Outra coisa boa? Não, claro que não, né? Nesta edição de podcast, falar de coisa boa não vai estar rolando. A gente vai falar da Band, meus amigos. A Band que está numa crise interminável, talvez a maior crise da sua história, e realmente parece que a próxima notícia é sempre a pior. A Band, né, que todos vocês que nos acompanham antes da Bonfire conhecem bem, né, já que ela é a desenvolvedora do Destiny e também do Marathon, e agora já há alguns anos ela se tornou parte dos estúdios Sony, ela está enfrentando uma crise, como eu disse ali, sem fim. Dessa vez, a gente teve aí relatos de funcionários, ou melhor, de ex-funcionários que pioraram a situação ainda mais. Diversos ex-colaboradores compartilharam nas redes sociais experiências negativas durante o seu tempo na empresa. Entre as principais queixas estão problemas de gestão, quem poderia imaginar, cultura tóxica, quem poderia imaginar, além de decisões criativas questionadas. Mano, cara...
Nossa senhora, velho. Bom, além, né, da cultura tóxica e dos problemas de gestão, né, que qualquer um que joga Destiny já percebe a distância, né, que acompanha minimamente o jogo, já tinha noção de que isso poderia acontecer. E além disso, ainda tiveram decisões criativas questionáveis que teriam prejudicado projetos importantes, como o Destiny e o próprio Marathon. Os relatos surgem num momento delicado para a Band, né, que já estava enfrentando críticas pela demissão de aproximadamente 100 funcionários no início do ano, né, uma prática recorrente aí na indústria e que a Band vem adotando já há bastante tempo, e também pelo adiamento de alguns projetos importantes, cancelamento de outros, mas o maior dos problemas foi mesmo o caso de plágio que aconteceu recentemente e que a gente abordou aí no nosso último episódio. Lembrando que a Sony, que adquiriu a Band por 3,6 bilhões de dólares em 2022, e esse é um valor absolutamente inexplicável para você comprar uma empresa que só tem um jogo existente, que era o caso da Band, né? Só tinha Destiny 2, era o único jogo que existia e nem tava no auge. E a Sony pagou 3,6 bilhões de dólares e supõe-se, né, que eles queriam contratar a Band por causa do know-how dela em fazer jogos live service, né? De fato, o Destiny 2 foi bem sucedido nesse gênero. E a Sony tava investindo nisso, principalmente na gestão do Jim Ryan, que foi bem fracassada nesse sentido, né? Acho que o único sucesso que teve menos foi o Helldivers 2. Inclusive, fizemos vídeo sobre ele lá nas nossas redes sociais, confiram lá. Bom, a Sony tá supostamente pressionando a Band, né, para melhorar esses resultados financeiros, e isso pode ter intensificado os problemas internos e afetado o ambiente de trabalho. Entre essas cobranças estão que Marathon, ouça isso que eu vou dizer, hein? Marathon, para ser considerado um sucesso, teria que estar entre os top 5 jogos mais vendidos, segundo um critério X lá que eu não lembro o nome. Marathon, um jogo que tem concorrentes free to play, teria que ser top 5 mais vendidos, não no gênero, no ano em que ele fosse lançado, no caso, neste ano, que provavelmente não vai acontecer, né? Que eu já vou adiantar dizendo, aliás, quem vai dizer isso é o Diego. Diego, Marathon sai esse ano ou não sai? Eita, Cauê, então, principalmente, cara, pra essa questão que você comentou ali, de plágio, né, nas artes do Marathon, lembrando que não foi assim, uma arte ou outra, não, foi todo o contexto de identidade visual do jogo, que foi aí possivelmente plagiado, né, isso tá, né, tá numa ação agora, né, isso tá num movimento lá pra ser esclarecido, mas a Sony tomou uma decisão aí de cancelar as publicações ou os movimentos de marketing do Marathon, né, e isso com certeza vai refletir, né, no lançamento ou consequentemente no adiamento desse jogo, né, porque talvez eles tenham que refazer toda a identidade visual do jogo ou entrar num acordo com o artista, enfim, o jogo tinha previsão pra lançar esse ano, mas foi de arrasta, né, é muito provável, nada oficial ainda, nem da Sony, nem da Band, mas convenhamos que não tem como, né, ele sair de forma eficaz ainda este ano. E, Cauê, como você comentou ali, entre os top 5 do ano, né, ele estaria competindo aí com o Doom, com Expedition 33, com Oblivion, com diversos outros jogos, a Split Fiction, né, ele estaria entre os 5, entre essa galera. Um jogo, como você comentou, dá até dó. Com competidores, assim, que já estão consolidados no mercado há muito tempo, é um tanto quanto desafiador, convenhamos. Até se ele tivesse sido muito bem recebido na sua alfa, que também não foi o caso, né? Não foi o caso. Mano, é melhor mesmo, cara. Agora eu tô falando sem zoeira. Vou falar duas coisas sem zoeira. A primeira, óbvio, esse jogo tem que ser adiado, e tem que ser adiado por um bom tempo, assim, pra galera dar uma esquecida e ele voltar, tipo assim, sabe, com os gráficos do nível do primeiro teaser lá, do trailer que eles mostraram. Tem que ser, tipo assim, as pessoas têm que ver aquele jogo. Eu acho que pra começar a se convencer de que as coisas estão diferentes. E outra coisa é que mesmo nessa maré absurda aí de situações das piores possíveis, a Band ainda conseguiu dar sorte, cara. Que olha só, esse caso de plágio só veio à tona por causa da alfa do jogo, certo? Uhum. Essa alfa, a princípio, ela tinha um NDA, que era o acordo de confidencialidade, que proibia quem tinha acesso a ela de transmitir ou publicar qualquer gameplay. Ou seja, esse caso não ia ter vindo à tona nessa alfa. Ele ia vir à tona, sabe quando? Quando eles fizessem a beta aberta, que eles iam lançar em junho, junto com a pré-venda. Ou seja, já teria gente comprado o jogo, a beta ia estar sendo jogada, e só depois de, sei lá, uma semana disso, as pessoas iam descobrir o que aconteceu. Imagina o que essa artista não ia poder cobrar da Band ter vendido um produto que tinha a arte dela. Mano, ia ser
um caos infinitamente pior. Mesmo na situação que a gente tá, a Band deu sorte ainda, é impressionante. É verdade, Cauêzão, é verdade. Mas calma aí, não é só de notícia ruim que vive o Bonfire hoje, né? Manda aquela pra nós que é delicinha, ou não. Ó, a manchete é maravilhosa. Só que tem, né, um caminho até a gente ver isso se realizando. E quando for realizado, também não dá pra imaginar, né, o que vem por aí. Porque a notícia é a seguinte: o estúdio A24, sim, aquele mesmo, confirmou uma adaptação de Elden Ring. Sim, aquele mesmo, para o cinema. E essa notícia, cara, pegou absolutamente todo mundo de surpresa, porque já se falava, né, de um suposto filme do Elden Ring, mas parecia que a gente ia ver ele daqui uns 15 anos, não agora, né? Aparentemente a From Software aí tá aproveitando pra torcer também ao máximo essa franquia, né? A gente vai falar um pouquinho mais dela mais pro final do cast, então fica aí com a gente. Bom, a A24, né, que é muito conhecida, talvez atualmente seja a mais renomada, o mais renomado estúdio, né? Inclusive ganhou Oscar e tudo, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas também produziu Hereditário, a série Treta, que é super divertida, aquele filme A Bruxa, que foi também um cult, né, super aclamado entre os filmes de terror. Ela confirmou que está desenvolvendo uma adaptação cinematográfica de Elden Ring, que é o aclamado RPG da From Software. E o que é curioso, né, porque aparentemente isso é uma empresa que faz produções que custam muito pouco, né, e não dá para imaginar um filme de Elden Ring sem custar muitas centenas de milhões de dólares. Mas, para quem não sabe, né, se você esteve aí em estado criogênico na última década, o Elden Ring é um jogo que nasceu da colaboração entre o Miyazaki, que é o diretor criativo da From Software, e do Martin, que é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, também conhecidas como o livro que originou a série Game of Thrones. O jogo se passa lá no Reino Intermédio, um mundo vasto e fantástico, onde o Anel Pristino, né, que é a tradução aí para Elden Ring, foi estilhaçado e ele causa um conflito maluco lá, cósmico, entre semideuses. Sim, essa é a premissa do jogo, é tudo muito maluco, esse jogo é maravilhoso demais. E eu estou dando esse contexto pra você porque Elden Ring vai ser assunto no final do cast, como eu disse. O que torna esse jogo especial é que ele tem uma abordagem narrativa que não é convencional, né? A história é contada através do ambiente, das descrições de itens, dos diálogos que são meio esparsos e deixa tudo aí à base da interpretação do jogador. A não ser que você vai na internet e veja um podcast de 9 horas como algumas pessoas aqui dessa mesa fazem. Essa complexidade narrativa combinada com a mitologia, né, que é super rica, criada aí por essas duas mentes brilhantes, eles apresentam um desafio incrível, né? Realmente esse jogo é absolutamente maravilhoso e parece realmente dar muita margem para uma adaptação cinematográfica muito boa, né? A A24 confirmou que o Alex Garland vai dirigir esse filme, né? E ele é conhecido por duas obras recentes, né? O Guerra Civil, que é um filme que foi feito para Netflix, se eu não me engano, né? Que inclusive tem o Wagner Moura. E um que vai lançar agora em maio no Brasil, que chama Tempo de Guerra. Que inclusive o Alex Garland disse que esse era o último filme que ele ia fazer na vida. E aí, alguns dias depois, né, virou o penúltimo. E esse cara, ele já se envolveu com videogames, tá? Ele participou da produção daquele Enslaved, que, se eu não me engano, ele é exclusivo de Xbox 360, ou é da geração, não me recordo, mas é um bom jogo, né? Conta a famosa jornada para o oeste lá, que foi readaptada no Black Myth Wukong, e no famigerado DMC, aquele spin-off do Devil May Cry, que eu particularmente acho um jogão, mas ele foi bem espinafrado na época. E aí, meus amigos, a gente tá diante aí de um possível filmaço maravilhoso que vai trazer um monte de gente pra essa franquia, ou uma bomba inacreditável que vai deixar os fãs putaços. Diego, qual é a sua expectativa aí para este jogo, esse filme que é facinho de fazer? É facinho, coisa boba, coisa boba. Sim, cara, pra quem não conhece, esse foi o primeiro Souls-like que eu gostei na minha vida, né, o Elden Ring. Consequentemente, platinei o jogo, tem muito tempo de jogatina nele, muito tempo mesmo, mas mais tempo ainda, Cauê, consumindo mídias externas a ele. Como você falou, seja um podcast de 9 horas, sejam vídeos explicando a lore dos personagens, ali de 3 a 4 horas. Eu consumi muito conteúdo do Elden Ring, e até hoje eu não entendi porra nenhuma. Tá? Não entendi nada do jogo, ele é muito complexo, tá? Então, assim,
Porra, sabe que eu vou esperar sair o filme? Talvez essa seja a minha esperança. Essa seja a minha esperança. Mas, na verdade, honestamente falando, eu gostaria muito de ter um livro do Elden Ring. Assim, estilo Crônicas do Gelo do Fogo. Cara, 3 tijolos, assim, de 800 páginas, me explicando a porra toda. Talvez fosse mais interessante, mas as expectativas aí estão baixas pro filme. O que é bom. Se for bom, eu vou estar surpreso. Se for uma merda, eu já sabia. É o Kojima que vai fazer esse filme aí. 9 horas de filme e você não vai entender nada no final. Ai, ai. Vamos lembrar que o Diego aqui está realmente querendo se iludir, porque para alguém escrever esta obra, essa pessoa teria de ser o George Martin, que não consegue terminar nem as Crônicas de Gelo e Fogo. O 6º livro tá sendo escrito há uns 35 anos aí, meus amigos. Esquece essa ideia aí, não vai rolar. É. Tem que tomar água de vaso pra escrever isso aí, cara. O George Martin tá clonando cachorro lá, mano, fazendo lobo agora. Eu tô falando sério. Sério, eu não tô zoando. Depois eu explico. Bom, enfim. Deixa eu só adicionar uma coisa aqui bem rapidinha. Adiciona. É que os filmes e séries, né, baseados nos videogames estão super em alta, né? Uma coisa que a gente achou que ia demorar pra acontecer com tanta constância e tá rolando, né? A gente falou, inclusive, no último cast sobre a adaptação maravilhosa lá do Fallout. E já foi confirmado essa semana também o filme do Gears of War, né? Que a Netflix tá produzindo. Então, que inclusive vai ter o diretor do John Wick, que também foi o diretor do Deadpool 2. Então, temos aí... Sucesso total vai ser isso aí, cara. Esse aí 10 esse é o filme, esse realmente é um filme fácil de fazer. É fácil de fazer e ser legal demais. Olha, pra estragar um filme de Gears of War, olha, os caras vão ter que colocar muita lacração, viu? Mas vamos continuar falando em filme aqui agora e trazer mais uma notícia aí pros ouvintes. Porque o Kojima falou que, assim, antes de envelhecer, antes de morrer, ele quer deixar o seu legado no cinema, tá? E assim, pra quem conhece um pouquinho do trabalho do Kojima, sabe que, basicamente, ele já fez vários filmes, só que esses filmes estão dentro dos jogos que a gente conhece, seja o Death Stranding ou seja o próprio Metal Gear. Então, assim, o Kojima, ele revelou nessa semana, numa entrevista, que ele deseja dirigir um filme antes de envelhecer demais. Atualmente, ele tá com 61 anos e comentou que ele cresceu assistindo os filmes, né, e sempre foi influenciado muito por isso, não só filmes, animes, produções em geral, né, e isso ele representa muito nos seus jogos. Vai aqui uma aspas do que ele disse essa semana: sempre quis fazer um filme, cresci com o cinema e isso moldou minha visão criativa. Antes de ficar muito velho, quero realizar este sonho, né, de dirigir um filme aí, informou o Kojima. E não seria surpresa nenhuma, né, pra quem conhece o trabalho dele, como eu comentei, porque, assim, dentro dos jogos, como Metal Gear 4, por exemplo, tem mais de 8 horas de cutscenes, cara. 8 fucking horas de cutscenes. E assim, o Kojima já tem aquele pezinho em Hollywood, né? Porque quem jogou Death Stranding, ou até mesmo viu os trailers, aquele trailer do bebê dentro de uma bolsa laranja e tentáculos e um monte de coisa assim, né? Já sabe dessas coisas. E ele tem aí essa proximidade com o Norman Reedus, com o Mads Mikkelsen e com a Lia. É Lia Seydoux, é assim que pronuncia, o Cauê? Olha, é como eu pronunciaria, né? Não sei se tá correto. E cabe um detalhe aqui, né? A Kojima Productions, ela já tem uma divisão de cinema e TV estabelecida desde 2021. E os rumores indicam aí que ele estaria em conversas com alguns estúdios de Hollywood para validar os seus projetos, tá? E para quem acompanha um pouquinho de perto, também sabe que ele tem uma grande parceria aí com o diretor Guilherme Del Toro, que inclusive participou lá do Death Stranding. Ele quer fazer um filme antes de morrer, né? E aí, quando as pessoas forem assistir esse filme, ele vai durar tanto tempo pra acabar que as pessoas vão morrer assistindo. Vai ser incrível. Nossa senhora do céu. Finamor vai estar na primeira fileira. Não! É. Já deu tremedeira, tá cardia aqui em mim, cara, de pensar. Não, mas eu tô ligado que você quer contar um pouquinho pra galera aí o porquê que o Kojima é lendário. Fala aí, você que é um fã do cara. Nossa, cara, sou um fã de carteirinha, cara. Já fundei lá o fã-clube do Kojima, FCK. Vamos lá, né? Já que a gente tá falando aí do Kojima querendo dirigir filme, vamos entrar aqui agora num universo bem complexo, né? Tão complexo quanto Death Stranding, que é a mente do próprio Kojima, né? Então, prepara aí que essa curiosidade aí é para os amantes da sétima arte e também dos games. Como você mesmo disse, né, meu queridão, eu não sou o maior fã dos jogos do Kojima, gosto de Metal Gear, não sei se eu já falei aqui em outros carnavais, gosto de Metal Gear só, mas a gente não pode negar aí a genialidade e como o cara é excêntrico também, né? Além de genial, ele é muito excêntrico.
Ele é um mestre dos games e também é um cinéfilo de carteirinha, como você também já mencionou aí. Antes de entrar pro mundo dos games, ele queria ser cineasta. Fica claro, né, em algumas coisas que ele tá fazendo aí, como cenas dignas de Hollywood, né, roteiro complexo, atuações de primeira aí, Metal Gear Solid, por exemplo, revolucionou a indústria aí com sua narrativa cinematográfica, e Death Stranding, a gente sabe aí que não é um jogo, né, é um filme interativo em que aparece o Norman Reedus entregando pizza lá no fim do mundo, né, lá no deserto do Saara. Aquilo ali pra mim não é um jogo, desculpa. Mas o que poucos sabem aí, né, que a galera quase não sabe, é que ele quase seguiu a carreira artística. Ele queria ser ilustrador, na verdade, mas ele foi desencorajado aí por causa do mercado. Olha só. Meteram aqui na pauta um ainda bem, né, mas na minha opinião devia ter continuado como ilustrador. Cala a boca. E... Mas tem razão quem colocou aqui que, né, imagina o mundo dos games aí sem Metal Gear, Snatcher e Policenauts. Realmente tem razão, tá? E por falar em jogos, Kojima tem um hábito aí de tratar cada jogo como se fosse o último. Ele mesmo disse aí no seu livro, né, The Creative Gene, que imagina a pressão de criar uma obra-prima pensando que é a sua despedida. Então, só um gênio, né, como Kojima, pra lidar com essa situação aí. E ele é muito obcecado pelo cinema. Ele costuma deixar pendrives com ideias como uma espécie de testamento. Então, quem achar esses pendrives aí pode procurar o Jack Sparrow aí pra vender, né, como um baú do tesouro. Enfim, a gente sabe que o Kojima é um visionário aí, é um gênio, um maluco, igual eu falei aqui, só gosta de Metal Gear, o resto pra mim ele tomou água de vaso, mas enfim, é uma figura importante aí na história dos videogames, com absoluta certeza. Mano, sem dúvida, sem dúvida. Assim como a lore do Elden Ring, a lore do Metal Gear é tão complexa quanto, e eu acho que isso é um puta de um charme do jogo, assim, né? Ele não lançar os jogos em ordem, assim, né? A história do jogo não acontece ordenada desde o primeiro lançamento até o último, dá uma confundida fudida, mesmo assim. O jogo que lançou em 1990 e pouco acontece depois do que lançou em 2015, né? Então é meio foda, assim, nesse sentido. Mas, velho, pra quem não conhece, experimentem um pouquinho dos produtos que o Kojima lança aí, que assim, nível obra-prima, né, Cauê, como diriam os críticos. Olha, vão falar, né, que esse filme aí do Kojima, não importa o que seja, é tipo Tarantino, não importa o que é o filme, importa quem fez. E quem fez já vai deixar aí os críticos cheios de boas intenções aí pra elogiar esses maravilhosos filmes que virão pela frente. Eu também não sou um super fã do Kojima, mas também reconheço a importância deste cara. E já tem gente falando, né, que como ele é amigo lá do Geoff Keighley, que o Death Stranding 2 aí que vai lançar mês que vem vai ser o jogo do ano. Eu já disse, nem o Death Stranding 1, que tinha o Geoff Keighley aparecendo no jogo, ganhou jogo do ano. Então, esquece esse ano. Só tem 2 candidatos, vocês sabem quais são. Se não sabe, eu vou lembrar. Expedition 33, Split Fiction. O resto esquece, meus amigos. Até GTA adiou pra não ter que concorrer com esses 2. Então, ó. Tem que você falar que tinha 2 só, o Split e o Fiction. Mas não basta só colocar o cara no joguinho, não, Cauê. Ele não entregou um envelope mágico, cara. Então... Igual o Astro Lá vem. Não entregou um envelope mágico, né? Molhado, aquele envelope encharcado. Me incluam fora dessa teoria da conspiração aí. Astrogote. Mas vamos avançar aí, que a gente já tá com 4 horas de podcast. E agora a gente vai pro último bloco desse podcast, em que a gente recomenda os principais lançamentos da semana, tá? Lembrando que, assim, lançam muitos jogos toda semana, e a gente faz um crivo aqui de selecionar os melhores pra vocês. Agora, no dia 29 de maio, a gente tem a finalização da trilogia Fuga, Melodies of Steel. Então, o terceiro jogo da série, e aí, produzido pela CyberConnect 2, conclui essa trilogia, pra quem gosta muito, né, maravilhosa, de um RPG tático de turno, que coloca jogadores no comando de um tanque, o Taranis, em uma missão pra resgatar Malt. Então vocês vão entrar no jogo, vão se deliciar com essa história de um RPG de turno extremamente estratégico. Então pra quem gosta, quem tá na vibe aí de um Expedition 33 e quer mudar um pouquinho de ares, mas ainda naquele mesmo contexto, é uma boa pedida. Tá? O jogo sai pra PlayStation 5, pra Nintendo Switch, pra Xbox Series e pra PC. E no dia 30, Cauê, o que a gente tem? Você já jogou isso aí, Diegão? Cara, não joguei.
Esse eu deixei passar porque não me pegou, velho, a estética dele. Eu vou dar uma de Cauê aqui, cara. É o terceiro jogo e eu nunca ouvi falar, cara, disso na minha vida. Olha, cara, o que você acha que eu tava me preparando pra falar? O que você achava? O que você imagina que eu estava me preparando pra dizer aqui? Caralho, mano. Cara, eu já baixei ele no console uma vez. Só que daí eu fui jogando outras coisas, ele foi ficando lá. Daí eu falei, não vou jogar essa porra. E aí excluí. Aí você acordou, viu que era mentira, que esse jogo não existe. Pô, esse jogo quase. Ele é maneiro, cara. Só que assim, ele parece que é meio desenhado e colorido com lápis de cor. Tipo, eu não tava naquela vibe. Ele é bonito, mas não tava na vibe no dia. O Diego quase foi um dos 6 jogadores desse jogo da história. Foi por pouco. Mas falando em quantidade de jogadores, Cauê, no dia 30 de maio, o que lança aí? Provavelmente com muitos jogadores. Nossa, olha só, não vai ter mais jogador porque os caras fizeram a loucura de não meter crossplay nesta maravilha que é Elden Ring Night Rain. Finalmente a gente vai ter acesso aí definitivo a esse spin-off cooperativo do aclamado Elden Ring, que a gente conversou bastante hoje já sobre ele. Ele vai se ambientar numa versão procedural, né, de Limgrave, agora chamada de Limveld. O jogo desafia equipes de 1 a 3 jogadores a sobreviverem por 3 dias e 3 noites. São equipes de 1 ou 3 jogadores, tá? Não vai dar pra jogar em duplinha por enquanto. Bom, vai ser um jogo que ele vai misturar um monte de elementos ali, né? Ele vai ter elementos de extração, vai ter elementos de Battle Royale, vai ter elementos, né, do próprio Souls-like. A gente teve acesso, né, ao teste de rede, fizemos até um vídeo ali para as nossas redes sociais e também fizemos um compilado sobre tudo a respeito desse jogo, que inclusive é o nosso vídeo mais assistido até hoje, né? Então ajude aí, assista você também lá no TikTok, Instagram ou no YouTube. E ele vai estar disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC também. Vai sair para todo mundo. E estaremos jogando, né? É isso que eu só preciso deixar muito claro que nós estaremos jogando. Sem dúvida, sem dúvida. Já tenho até planejado aí 1 ou 2 dias off pra jogar esse joguinho aí e dar bastante atenção. A pergunta que fica é, já que você falou, vai lançar pra todos os consoles, todos do Switch 1 vão poder jogar também. Vai rodar, acredita. Não, mas sabe o que eles vão... Sabe o que essas horas o nintendista maluco, inclusive o diretor tá comentando aqui embaixo? Quero ver vocês jogarem Dusk Bloods, então. Joga aí no seu PlayStation 5, no seu Xbox, tal. É isso que eles vão dizer. Chora. Porra dos Keyblade. Foda-se. Cara, os caras rodam Doom numa célula de intestino, não vai rodar Elden Ring no Switch 1? Que isso, velho? Para com isso. Parecido, né? Poder de processamento parecido. E depois dessa quantidade de informações aqui, pertinentes ou não, né? A gente chega ao fim do nosso episódio. Lembrando que na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes e relevantes da semana do mundo dos games. E nosso podcast vai ao ar todas as segundas-feiras. E também queria deixar claro aqui que somos uma mídia independente e o comprometimento com a informação aqui é total na hora de passar aqui as notícias para vocês. E você, como sempre, né, pode ficar por dentro de absolutamente tudo relacionado ao mundo dos videogames através das nossas diversas redes sociais. A gente tem aí TikTok, temos YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, temos também o nosso site e todas essas mídias têm algum tipo de conteúdo exclusivo. Então vale muito a pena você acompanhar a gente em todas elas. E é claro que lá no nosso site você vai conferir todas as notícias que a gente comenta aqui e várias outras, sempre com mais detalhes até, já que a nossa proposta aqui é ser bastante objetivo, e todos os links vão estar aqui na descrição do podcast, não importa qual plataforma você esteja nos escutando. Obrigado por ficar com a gente até aqui, até semana que vem. Valeu, galera, até mais. Valeu, galera, tchau, tchau. Vamos começar essa porra então? Let's fucking go! Olha, o cara saiu de um emprego, chegou Quem no fala outro assim? E já tá nessa energia. Drogado. Tem que ser meio louco, cara, pra fazer o que eu faço, ô Cauê. Tem que ser louco, velho. O cara que não é louco. Quando que é as férias? Quando é as férias? Dia 2. Dia 2. Próxima segunda. Tá perto, tá chegando. Tá vindo. Sim. Preciso apagar uma palavra aqui, Tutankhamon, preciso apagar aqui, não coisa que eu tô vendo. Ok. Porra, Diego, que pauta de merda eu vou ter que falar aqui, velho. É isso, velho. Enfim, Kojima é um visionário, um gênio. Nossa, cara, eu vou falar isso. Vou dar essa notícia aqui com 2 dedos enfiados no cu, velho. Daí fica gostoso. Aí você consegue falar bem.
Nossa senhora, imagina a Puta que pauta pariu. feita pelo Finamor. Só apenas os jogos que ele gostaria de comentar. Agora a gente vai falar de Civilization. Sid Meier's, Delta Force e acabou. Aí criou um outro problema, muito bom. Já tem aí conteúdo já pra... Esse conteúdo aí é só pra quem assina o Privacy do... É, isso aí. Olha aí, olha, essa sua fala, apenas a fala do Diego, eu acho que vale a pena ser colocada, que o pessoal vai sair contratando a gente, procurando no Privacy loucamente. Fogueira de 4 vai ser o nosso arroba do Privacy. Muito charuto. E segundo o Kenta Sato, diretor... Cara, porra, só porque hoje eu dou... Enfia o dedo no cu que vai. Enfia o dedo no cu que vai, cara. Vai. Mano, Pega o charuto aí. hoje talvez seja o dia que eu esteja completamente sóbrio gravando. Esse é o problema. Inédito. E, na verdade, é... Lima May. Mano, foi mal, velho. Eu não aguentei, não, velho. Que foi? Lingrave, Linveld. Lembrei do Lima May lá, cara, que o John Wick mandou na live pra mim lá. Você lembra, Diegão? Lembro. Um abraço pra minha irmã, Lima May. Eu li, cara. Nossa. Já põe lá no... Calma, filho. Tá renderizando. Já põe lá no... Como é que fala? Põe no meu cu. Não, põe lá no... põe lá no Drive. Porque amanhã eu tenho que ir naquele caralho daquele evento, filha da puta, de novo, pra levar aquela preguiça do caralho pro museu. Vai tomar no cu, mano. Você não faz ideia, velho. Treta que foi essa merda. Mas...